Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar, irmãos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é tão perfeita, Deus. A tua palavra é maravilhosa, ela nos anima, ela nos alegra, ela nos dá confiança, nos dá alertas em meio a momentos de prosperidade e que estamos mais descansados, e nos dá alívio e ânimo em momentos de tribulação e dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Fala ao coração de cada um que me acompanha, seja aqui nessa transmissão, seja numa gravação, e que teu Espírito Santo nos desperte essa noite, que nós possamos, como lemos aqui, Senhor, termos os ouvidos abertos para ouvir o que o teu Espírito ministra a nós como tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, temos adentrado essa caminhada sobre escatologia, falarmos um pouco sobre o fim de todas as coisas. Pretendo depois não tratar necessariamente de todo o livro de Apocalipse, mas também de alguns outros textos que tratam dessa temática. E, irmãos, como eu falava na mensagem anterior, sobre a segunda parte do capítulo 1 e a primeira parte também, o propósito da literatura que fala do fim de todas as coisas, da consumação de todas as coisas, é o significado de escatologia, o estudo da consumação de todas as coisas, do fim, do juízo final. Não é ficar gerando curiosidades ou detalhes de como vai acontecer cada detalhe, cada acontecimento, cada evento do fim dos tempos. Mas é como lemos no início, Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, ao tratar do fim dos tempos, ao tratar da volta de Jesus, ao tratar da vinda do Senhor nos ares. Por isso que a nossa imagem dessa série de mensagens sobre escatologia é uma nuvem nos céus. 1 Tessalonicenses 4,18, Paulo fala assim: consolem-se uns aos outros com estas palavras. O propósito, irmãos, de estudarmos, nos adentrarmos, nos aprofundarmos um pouco nas Escrituras, especialmente nessa temática referente ao fim de todas as coisas, é que isso gere em nós consolo, esperança. Como eu disse na primeira mensagem, reforcei na segunda e botei como um subtítulo aí nessa série, isso traz felicidade para o presente, pois Apocalipse 1:3 fala: feliz aquele que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia. Então é felicidade para o presente. É segurança quanto ao passado, pois, como eu tenho dito,
O que vemos é que Apocalipse não é um livro descolado. A Bíblia não tem 65 livros e Apocalipse. Mas Apocalipse está totalmente relacionado, totalmente visceralmente ligado, organicamente ligado a toda a história da redenção que vemos desde lá do livro de Gênesis. Então é segurança quanto ao passado e esperança para o futuro, felicidade para o presente. Segurança quanto ao passado, da história da redenção e quanto ao nosso passado, pois Deus lança o nosso passado no mar do esquecimento e nos concede uma nova vida em Cristo Jesus. Então, felicidade para o presente, segurança quanto ao passado e esperança para o futuro. E hoje, irmãos, adentramos esses 2 capítulos fantásticos em que o Cristo que aparece a João, vimos na mensagem anterior que João virou a ouvir uma mensagem, viu os candelabros e teve uma imagem de Cristo glorificado e ele caiu como morto. Caiu aos seus pés como morto, que é como nós deveríamos por vezes ficar ao termos noção da grandeza do nosso Deus e do seu Cristo bendito. E João cai como morto. E ali Cristo fala para ele que ele deveria escrever às igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, e são essas 7 cartas que estão incluídas, você encontra aqui nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Hoje nós nos concentraremos em 2 dessas cartas, as cartas escritas às igrejas de Éfeso e de Esmirna. Mas antes de entrar na temática específica do que Cristo tinha a falar à igreja de Éfeso e na sequência à igreja de Esmirna, cidade da Ásia Menor, eu queria passar rapidamente por um panorama de algumas características comuns que você vê em cada uma dessas 7 cartas. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor trazem algumas características similares, muito interessantes. Elas sempre começam com uma revelação de Jesus Cristo, que tem uma relação com o capítulo 1. Jesus se revela, e muitas vezes com termos que nós já vimos no capítulo 1 de Apocalipse. Depois, na sequência, ele reconhece, ele faz elogios àquelas igrejas. Embora uma igreja, a igreja de Laodiceia, não receba nenhum elogio da parte do Senhor. Isso já é um alerta para nós. Depois, ele na sequência, ele repreende as igrejas por causa de suas faltas. E com exceção de Esmirna, que veremos hoje, e com exceção de Filadélfia, que não recebem repreensões do Senhor, as outras 5 igrejas recebem repreensões do Senhor. Na sequência, Jesus fala que eles deveriam se consertar, que eles precisavam de conserto, e ele faz uma promessa e uma advertência de que deveria rejeitar aqueles que não ouvissem as suas recomendações e uma recompensa para aqueles que fossem fiéis àquilo que Deus havia recomendado para aquelas igrejas. Eu coloquei aqui, eu vou colocar para ficar mais didático para os irmãos, todos esses R's que eu falei aqui para vocês, que Jesus, irmãos, ele se revela a cada uma daquelas igrejas, com termos que nós já vimos no capítulo 1 muitas vezes. Ele reconhece virtudes de cada uma daquelas igrejas, com exceção de Laodiceia. Ele repreende 5 daquelas 7 igrejas. Ele faz recomendações a todas aquelas igrejas do que elas deveriam fazer. E ele dá uma palavra de advertência falando que iria rejeitar aqueles que não ouvissem sua recomendação, mas iria recompensar aqueles que fossem fiéis. E com base aí nessas palavras, Cristo revela, Jesus reconhece, Jesus repreende, Jesus recomenda e Jesus rejeita ou recompensa. Com base em todos esses R's, por assim dizer, eu quero caminhar com vocês em cada uma dessas igrejas. Não vou dedicar muito tempo, hoje falarei de 2 e vamos assim tratando dos capítulos 2 e 3. Então, como havia falado hoje, vamos nos deter e ver o quanto que esses ensinamentos passados por Cristo a João naquela visão que o apóstolo já idoso teve na ilha de Patmos, tem significado para aquelas igrejas da Ásia Menor daqueles dias, mas também tem muito a dizer a nós, igreja cristã, nos dias de hoje, no século 21, igreja cristã Nova Vida do Anil, o que Cristo tem a falar a nós nesses dias por meio do que ele transmitiu àquelas igrejas, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. E para começar, vamos começar pela igreja de Éfeso, que lemos aqui nos versículos 1 a 7. Éfeso, irmãos, era uma cidade, aqui diz que era uma cidade numa Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo é NVI, o irmão Paulo também faz uso dela nos seus estudos, é uma excelente Bíblia de Estudo. E ela diz assim,
Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, a atual Turquia. Tinha um porto que naquela época dava acesso ao rio Caister, o qual desaguava no Mar Egeu. Como Éfeso também ficava na interseção entre rotas comerciais de grande importância, tornou-se centro comercial. Ostentava um templo pagão dedicado à deusa romana Diana, em grego Ártemis, como está lá em Atos 19. Paulo fez de Éfeso centro de evangelização por uns 3 anos, e segundo parece, a igreja ali floresceu por algum tempo, mas depois foi advertida por Cristo nesse texto que estamos nos debruçando nessa noite em Apocalipse capítulo 2. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade viva, era uma cidade com muito comércio, era uma cidade que tinha o templo da Diana dos Efésios. Nós vemos lá em Atos 19 o rebuliço que gerou, né, toda a repercussão da chegada dos apóstolos pregando o evangelho ali naquela cidade. Era uma igreja forte também, era uma igreja que tinha virtudes, mas era uma igreja também que tinha problemas que Cristo denuncia e que recomenda que eles se arrependessem deles. Primeira coisa aqui sobre a igreja de Éfeso, a revelação de Jesus Cristo àquela igreja. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Voltando ao que eu falei na semana passada, na mensagem passada, eu não vou me ater muito, se você quiser volte e ouça lá. Anjo aqui no grego é agelos, que fala de mensageiro. Então, possivelmente, isso é uma mensagem do Senhor Jesus Cristo, do Senhor da igreja, a liderança da igreja, aqueles que eram mensageiros da parte de Deus, que tinham a responsabilidade, o ônus, o peso, mas também o privilégio de compartilharem a palavra de Deus para com aquela igreja. Então, o anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. E é como vimos também no final do capítulo 1, na mensagem anterior, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, a liderança daquela igreja, possivelmente. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E como eu falei anteriormente, o candelabro ele ilumina. Então a igreja de Cristo ela tem a função de trazer luz em meio às trevas do mundo. Então Cristo representa as igrejas ali como candelabros, como aqueles que devem levar luz, a luz do evangelho ao mundo em trevas. Então Jesus se apresenta como havia se apresentado no capítulo 1, como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, ou seja, a liderança da igreja está nas mãos de Cristo, porque a igreja, irmãos, é de Cristo. Nosso papel como líderes é fazer discípulos de Cristo. Jesus falou lá em Mateus 28, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os e tudo mais. E eu creio que Jesus está falando ali que devemos fazer discípulos dele. Claro que pessoas vão nos seguir, vão ser influenciadas pela sua liderança local, mas sobretudo o nosso papel como líderes, como aqueles que estão na mão de Cristo, é fazer discípulos dele. E essa liderança que busca ser fiel a Cristo está bem segura em suas mãos e anda entre os 7 candelabros. E aqui a gente começa a ver, irmãos, nessas 7 cartas, as 7 igrejas. Esse 7 é muito comum aqui no livro de Apocalipse, pois são 7 cartas, as 7 igrejas. Depois a gente vai ver 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, mostrando a plenitude da revelação de Deus na sua palavra. Então, Cristo anda entre os candelabros, irmãos. Jesus conhece tudo o que acontece na sua igreja. Não pense, às vezes você pode ver algum escândalo na igreja e pensando, meu Deus, como é que Deus permite isso? Só que você às vezes está descobrindo, eu descubro isso quando sai uma reportagem na televisão, quando sai uma mensagem numa rede social, ou quando a gente toma conhecimento por uma outra pessoa. Mas Cristo sabe de tudo, irmão. Ele anda no meio da igreja. Cristo tem um diagnóstico bem preciso da Igreja Cristã Nova Vida do Anil. Ele sabe, ele tem a sua leitura muito clara, muito mais clara com seus olhos como chamas de fogo do que eu mesmo tenho como líder, como pastor da igreja. Ele tem uma visão clara, ele sabe exatamente as virtudes, o esforço, a dedicação de cada irmão, inclusive de sua liderança também, mas ele também sabe de cada uma de nossas demandas e falhas, e que Deus tenha misericórdia de nós, pois nada foge ao seu controle. Então, ao se revelar à igreja em Éfeso, Cristo se revela como aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos e anda entre os 7 candelabros, ou seja, aquele que tem o controle da igreja. A igreja não está nas mãos dos coronéis da fé, como nós vemos alguns, infelizmente, líderes que tratam como se fossem donos da igreja.
O cabeça da igreja é o Cristo bendito, ele tem a liderança na sua mão, ele tem as 7 estrelas, e ele anda no meio da sua igreja, ele sabe tudo o que acontece, irmãos. Ele sabe o que acontece dentro da igreja, ele sabe o que acontece dentro da sua casa, ele sabe como estava a sua casa antes desse culto começar, ele sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Não há portas fechadas aos olhos do Senhor, não há lugar secreto que Deus não perscrute, não há lugar que Deus não conheça. Ele é o Senhor, ele é o soberano que anda entre os candelabros, ele anda no meio da igreja, irmãos. Ele conhece todas as coisas. E como aquele que tem a igreja bem segura em suas mãos e que anda e faz um diagnóstico preciso de cada uma das igrejas, ele se dirige à igreja de Éfeso fazendo elogios. E ele reconhece aí o meu segundo R. Se primeiro Cristo revela algo da sua pessoa, do seu caráter, aquela igreja, no caso a igreja de Éfeso, e tudo que ele fala assim nesse início se revelando, tem conexões com a história, com o que aquela igreja está vivendo. Ele agora reconhece virtudes na igreja dos Efésios. E aqui no capítulo 2, versículo 2, ele fala: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Só até aí, irmãos, por enquanto. Então, Cristo reconhece o esforço. Irmãos, como cristãos, precisamos estar dispostos a trabalhar. Não podemos ser, como alguns dizem, né, workaholic, aquele que é viciado em trabalho, só pensa em trabalhar, vive para trabalhar. Precisamos do descanso. Deus estabeleceu assim na criação, lá no início de tudo. Temos descanso, precisamos disso. Precisamos descansar, mas precisamos trabalhar, irmãos. Precisamos nos esforçar. Precisamos botar a mão no arado. E os Efésios, a igreja em Éfeso fazia isso, e Cristo reconhece: eu conheço as suas obras. Aquele que anda no meio dos candelabros conhece cada uma de suas obras. Aquele que anda no meio dos candelabros, que anda no meio das igrejas, que tudo vê, que tudo conhece, ele conhece cada uma das obras das nossas igrejas. Conhece cada uma das obras, ele conhece em profundidade a igreja, conhecia a igreja lá em Éfeso, conhece a igreja cristã Nova Vida do Anil, da freguesia, da Praça Seca, da Catedral, ele conhece cada nuance. E ele diz: ó, vocês fazem um trabalho árduo, vocês são perseverantes, vocês não toleram homens maus. E aqui nós vemos, irmãos, algo importante. Eu volto a falar sobre isso, perdoe reiterar esse assunto, mas eu entendo ser algo relevante, especialmente para os nossos dias, que Cristo valoriza a doutrina. Cristo aqui não despreza a doutrina. Alguns irmãos têm a ideia de que se você se dedicar muito à doutrina, ao estudo da teologia, você vai se tornar seco, você vai se tornar frio, você vai se tornar racional. Isso acontece. Pessoas passam por essas falhas e não deve ser assim. Mas não podemos, em nome desse medo, ou desse temor, ou do mau testemunho de alguns que vão por esse caminho, rejeitarmos o valor que o próprio Cristo dá à doutrina, pois ele fala: ó, você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, descobriu que eles eram impostores. Como é que eles descobriram que esses homens eram impostores? Como é que ele descobriu que eles eram falsos apóstolos? Porque eles provaram, porque eles confrontaram. Então precisamos, irmãos, nos aprofundar na doutrina, no conhecimento da palavra de Deus. Porque como é que você vai confrontar se você não conhece a sua arma, se você não conhece a doutrina na qual nós cremos? Então Cristo valoriza isso. E o versículo 3 fala assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava falsas doutrinas, era uma igreja que tinha um conhecimento, era uma igreja que conhecia a doutrina, conhecia a palavra, não tolerava falsos mestres, e nós também hoje não devemos tolerar, não podemos tolerar, para que agrademos a Cristo como os Efésios estavam agradando aqui. E eles estavam suportando sofrimentos, aquela cidade grande, com toda aquela adoração, todo aquele culto a Diana dos Efésios, certamente gerava muitos problemas, como gerou, vemos lá no livro de Atos, para aquela igreja. Mas eles perseveravam, eles suportavam. E olha o que diz o versículo 6, irmãos. Olha que curioso, falando sobre doutrina, olha como aquela igreja tratava a heresia. Aqui falando especificamente de uma heresia chamada dos Nicolaítas. Versículo 6 do capítulo 2 diz assim: mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Só até aí. Então o que Cristo está falando? Olha, eu coloco na tua conta como crédito que você odeia essa heresia que está tentando entrar na igreja. E essa heresia dos nicolaítas
Possivelmente era uma heresia que estava entrando na igreja, que queria fazer um flerte, fazer um mix entre doutrinas do mundo, doutrinas filosóficas e a doutrina cristã, e tentando aliviar um pouco a responsabilidade do cristão em relação à idolatria e imoralidade. De repente eram homens que estavam querendo que a igreja pensasse mais como alguns fazem hoje e falasse assim: ah, isso não tem nada a ver. Eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre as igrejas de Apocalipse, e ele falava com preocupação de uma coisa que também já me gerou muita angústia, que é acerca das festas. Hoje em dia a gente não está tendo festa, irmão, porque está todo mundo em casa. Mas eu já me senti muito angustiado em festas de casamentos, festa de 15 anos, de pessoas cristãs. Às vezes uma família da igreja, às vezes os noivos, o noivo e a noiva, oriundos de famílias cristãs, famílias da igreja, e as pessoas se embebedando, e você faz uma cerimônia belíssima, tudo bonito, a palavra de Deus sendo ministrada, o evangelho sendo pregado, e quando acaba aquilo, começa uma música num clima de boate, uma luz escura, e você parece estar sentindo uma boate, e em algumas ocasiões, para agravar mais ainda, as pessoas servem bebidas alcoólicas das mais diferentes, e os cristãos se embebedam. E como é isso, irmãos? Mas isso muitas vezes é trazido por pessoas que começam a trazer talvez os nicolaítas tivessem essa tendência de querer trazer aquela história do nada a ver. Mas não tem nada a ver. Eu não estou falando com isso que o cristão não possa fazer uso moderado do álcool. Eu, particularmente, não faço, mas eu não condeno quem o faça, pois eu não encontro base bíblica para isso. Mas é uma outra conversa que a gente pode ter e detalhar melhor sobre isso. Que a Bíblia condena veementemente, como em Efésios 5,18, é embriaguez, isso aí é claro. Mas como é que você vai controlar numa festa se alguém vai se embriagar ou não? E o Hernandes Dias Lopes falava isso, o reverendo, sobre a preocupação dele de ver como muitas festas cristãs de 15 anos de casamento são igualzinhas às festas não cristãs, às vezes até piores. Então, irmãos, os nicolaítas possivelmente traziam algo parecido com o nada a ver de hoje em dia. Não tem nada a ver, a igreja não precisa ser tão rígida, a gente pode dialogar melhor com as coisas que a gente coloca muitas vezes como mundanas. Cuidado com isso. E os de Éfeso, eles odiavam isso, irmãos. Mas o que é mais curioso é o final do versículo 6. Que não só eles odiavam. Mas olha o que diz o versículo 6. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. E aqui é meio forte isso, irmãos. Porque às vezes muitas pessoas veem hoje Cristo como uma pessoa, como assim, um mestre bom, manso, suave. Cristo se definiu como manso e suave. Ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é compassivo, e por isso que nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas ele é um Deus justo, e ele fala que aquela heresia dos nicolaítas, ele odiava, irmãos. Então a igreja não pode amar aquilo que Cristo odeia. Se Cristo odeia, nós devemos odiar e combater, que era o que os efésios estavam fazendo. Então Cristo se revelou a eles, e Cristo reconheceu, elogiou, que eles tinham vigor, tanto para suportar o sofrimento, quanto para combater falsas doutrinas. E nós precisamos ter isso também, irmãos. Precisamos primeiro aprender a verdadeira doutrina, como aquela ilustração da nota do homem que consegue identificar notas falsas. Uma vez perguntaram a um homem que trabalhava com isso, me fugiu o nome agora, como é que você reconhece uma nota verdadeira ou uma nota falsa? Porque existem tantas formas de falsificação, um falsifica de um jeito, outro falsifica de outro. Você vai ter que conhecer todas as falsificações possíveis, todos os tipos de impressão, de corte, de papéis, de texturas. Você vai ter que conhecer tudo isso para saber se uma nota é falsa. E aí esse homem respondeu a quem o questionava: eu não preciso conhecer todas as falsificações. Eu só preciso conhecer muito bem a verdadeira. Então, ele precisava conhecer muito bem a cédula verdadeira. E nós precisamos conhecer muito bem a doutrina verdadeira, que quando alguém apresentar uma doutrina falsa, nós, assim como os de Éfeso, vamos denunciar que aquilo ali não está de acordo com a cédula verdadeira do Evangelho. Mas se Cristo reconhece e elogia a igreja em Éfeso, ele também traz repreensões para aquela igreja. Olha o que diz o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui, irmãos, possivelmente, o sentido de primeiro amor, possivelmente é o que nós ouvimos até na canção que vamos entoar no final, é daquela motivação do amor pelo Senhor
que muitas vezes o tempo, as circunstâncias, a caminhada longa na igreja, as dificuldades da vida financeiras, a pandemia, tudo isso vai contribuindo para que nós nos esfriemos na fé. E o que nós vemos aqui é que os efésios, eles se preocupavam com doutrina, eles estavam dispostos a sofrer por causa do evangelho, mas possivelmente eles viveram um esfriamento. É aquele momento em que você vai à igreja, você vai ao culto, você cumpre as suas escalas, você não deixa de ser fiel em cada escala na qual você é designado, você não deixa de cumprir, chegar no horário, chegar antes da hora, arrumar a igreja, preparar o seu instrumento, se você é músico, interceder, ir ao evangelismo, você faz isso tudo. Mas o amor esfria. É semelhante àquela esposa ou aquele marido que estão casados e guarda a santidade do seu casamento e nunca adulterou, nunca traiu sua esposa, se preserva, se guarda, evita olhares, evita flertes, evita situações, preserva a santidade do seu lar, o marido mantém a sua casa com toda a provisão garantida, trabalha, se esforça para manter a casa arrumada, a esposa para manter as provisões, a esposa mantém com sabedoria, edifica o seu lar. Mas às vezes relacionamentos que olhando assim tem tudo certo, muitas vezes se esfriaram no amor. E às vezes a mulher é uma esposa excelente, uma esposa que cuida dos filhos, cuida do lar, cuida da casa, mantém tudo arrumadinho, tudo direitinho, se preocupa em agradar o marido naquilo que ela sabe que o satisfaz. O marido, por sua vez, se preocupa em agradar a esposa, faz tudo direitinho, mas é mecânico. Faz porque ele aprendeu em algum lugar que ele tinha que fazer isso para agradar a esposa e é melhor viver bem do que ficar brigando, já que tem que ficar casado mesmo. Você já viu pessoas falando isso? Você já falou isso? Ah, eu tenho que ficar casado mesmo, já que eu tenho que ficar casado, tem que morar junto, vamos pelo menos ficar bem. E aí quando a gente se dá conta, se esse discurso está visitando os seus lábios, está saindo dos seus lábios ou visitando o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, é um sinal de que você precisa pedir a Deus para renovar o amor entre vocês, porque o casamento é muito mais do que você cumprir obrigações. E a nossa vida com Cristo de semelhante forma. É muito mais do que combatermos heresias, é muito mais do que conhecermos doutrina, é muito mais do que conhecermos a Bíblia. Tudo isso é importante. É muito mais do que suportarmos o sofrimento e nos mantermos fiéis. Mas precisa ter um fogo, precisa ter uma alegria, precisa ter um ardor, irmãos. Precisa ter um calor em nossos corações, uma alegria do Espírito Santo quando lemos a palavra, um amor do Senhor pelos perdidos, pois esse primeiro amor possivelmente faz referência ao amor a Deus, mas também pode fazer referência ao amor ao próximo. Porque quando esfriamos no nosso amor a Deus, muitas vezes esfriamos no nosso amor ao próximo. E deixamos de cultuar a Deus, deixamos de nos alegrar com as coisas espirituais, mas muitas vezes deixamos de servir ao próximo, ou pelo menos de servir de todo o coração e fazemos no máximo como se fosse uma obrigação qualquer. E Cristo repreende a igreja em Éfeso por isso. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. E eu te pergunto, como está a sua devoção a Deus? Aí não falando da igreja, mas especificamente a cada um de nós. Você tem amado a oração? Você tem sentido aquele desejo que talvez tenha tido logo no início da tua caminhada? Você botava o relógio para despertar às 7 horas da manhã e quando você via, você tinha acordado às 6h30, você estava dedicando um tempo maior à oração. Você se propôs a ler, os salmos, os cânticos de romagem, salmos 120 a 134, e você leu todos eles, só que você foi tomado por um amor pela palavra de Deus, que você não parou por aí, leu o 135, e leu o 136, e leu o 137, e leu até o 150, porque a palavra de Deus encheu o teu coração. Você tem vivido isso? Se não, vamos voltar hoje mesmo ao nosso primeiro amor. Porque Jesus, ele reconhece as virtudes daquela igreja, ele os repreende, e ele também recomenda aqui no versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Só até aí. Então, onde você caiu? Talvez você não tenha como fazer toda essa reflexão agora, mas eu deixo para depois, acabado esse culto, hoje mais tarde, amanhã de manhã, faça um jejum clamando, Senhor, eu quero me dedicar mais ao Senhor, quero me consagrar mais a Ti, Senhor. Vou abrir mão do alimento físico, do alimento que enche o meu corpo, que me faz caminhar. Vou abrir mão por um momento, vou abrir mão de um almoço, vou abrir mão de um café da manhã, enfim. Uma sugestão, porque eu quero, Senhor, voltar a ter fome e sede de Ti, fome e sede daquilo que vem do alto. Senhor, renove em mim o Teu primeiro amor. Mas o que Cristo fala àquela igreja? Lembre-se de onde caiu. O que aconteceu? Foi a lida? Foi o luto, a perda de alguém querido? Foi a frustração com alguma coisa que você tinha certeza que Deus tinha te falado
e que não aconteceu, e aí eu te afirmo que se não aconteceu e não tem chance mais de acontecer, não foi Deus que te falou, pois Deus não nos dá uma profecia que ele não cumpra. Então, se não se cumpriu, não foi de Deus, como a Bíblia nos diz claramente, lá desde Deuteronômio. Mas isso às vezes nos frustra, pesa o nosso coração. Lembre-se de onde você caiu, se arrependa e pratique as obras que praticava no início. Volte-se para o Senhor, ame a palavra de Deus, peça a Deus, Senhor, enche-me desse clamor, enche-me desse amor, enche-me dessa vontade santa e bendita de amar e viver para a glória de Cristo. E aí, caminhando para o fim dessa igreja de Éfeso, Cristo dá duas opções. Aqui no versículo 5 ainda ele fala, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. E no versículo 7 ele diz, aquele que tem ouvidos ouça, um refrão que a gente vai ver várias vezes aqui nessas cartas às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo está falando a nós essa noite, ouça, dê atenção à voz do Santo Espírito de Deus. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então aqui faz uma menção à árvore da vida, mostrando que Deus vai restaurar o seu paraíso, não como foi no início, mas Deus vai restaurar todas as coisas, e aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que não se abandonarem o primeiro amor, aqueles que se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Cristo de todo o coração, aqueles que odiarem aquilo que Cristo odeia, receberão a graça, o favor da vida eterna, comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Mas se há uma recompensa também, uma repreensão e uma rejeição, Cristo rejeita aqueles que não ouvem as suas orientações. E precisamos estar atentos a isso. E Esmirna? O que Cristo teria a dizer à igreja em Esmirna? Esmirna, irmãos, como diz aqui também, era uma orgulhosa e bela cidade da Ásia. Também hoje fica no território da Turquia. E ela era estreitamente alinhada com Roma e bem disposta a cumprir as exigências romanas, no tocante a algo terrível que acontecia naqueles dias, que acontece hoje em poucos países que nós temos conhecimento, mas, por exemplo, acontece em certa medida na Coreia do Norte, um país comunista, uma ditadura comunista, o primeiro país na lista de perseguição a cristãos pela lista do Ministério Portas Abertas, que é a adoração ao imperador. E aqui fala que isso acontecia, e Esmirna era muito fiel a Roma, e ela seguia adorando ao imperador. E ali, além disso, tinham muitos judeus, talvez por ser uma cidade que tinha muito comércio, os judeus eram muito envolvidos com comércio, ali tinham muitos judeus. E os judeus também eram muito hostis. Então, Esmirna, irmãos, era uma cidade muito difícil para um cristão morar. Pois se o cristão não fosse perseguido porque não queria cultuar o imperador, e não fosse perseguido pelo império, ele, em algum momento, seria perseguido pelos judeus que prevaleciam naquela cidade e viam o cristianismo como uma seita perigosa, como nós vemos nos livros de Atos. E se não fossem perseguidos pelos impérios e pelos judeus, nós vamos ver aqui que o próprio diabo se levantava contra aquela igreja. Era uma igreja sofredora, era uma igreja pobre, era uma igreja que passava dificuldades. E como Cristo se revela àquela igreja? Era uma igreja que caminhava na beira do abismo do martírio, irmãos. Era uma igreja que caminhava ali bem pertinho da possibilidade de perderem as suas vidas por serem cristãos fiéis. Seja pela hostilidade dos judeus que o entregariam ao Império Romano e que seja pela denúncia de não cultuarem ao imperador de Roma. E olha o que diz aqui no versículo 8. Como Cristo, primeiro nosso ponto aqui dos nossos R's, Cristo se revela, Cristo reconhece, Cristo repreende, Cristo recomenda e Cristo rejeita ou recompensa cada uma dessas 7 igrejas. Alguns pontos aí não aparecem em todas as igrejas, mas a gente vai ver isso como eu falei no início. Mas como Cristo se revela a essa igreja sofredora? Como Cristo se revela a essa igreja que via de bem próximo a ela a possibilidade de morrer por sua fidelidade a Cristo? Diz assim, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu fico extasiado com a palavra de Deus. Cristo conhece, irmãos, as nossas circunstâncias. Cristo conhecia Esmirna. Cristo conhecia as circunstâncias daqueles irmãos. E aqueles irmãos que temiam a morte, que temiam o martírio, que temiam ser mortos por sua fidelidade a Cristo, ele logo se apresenta como quem? Como aquele que morreu e tornou a viver. Aleluia! Que maravilha, irmãos!
Isso está lá no capítulo 1, como eu falei, versículo 17. Jesus fala assim, ó, eu sou o primeiro e o último, a segunda parte. Sou aquele que vive, estive morto, versículo 18 do capítulo 1. Mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, mas está vivo, como o primeiro e o último. E como lemos no capítulo 1, ele é aquele que tem a chave da morte e do Hades, irmãos. Ninguém morre sem o aval de Cristo. Muito menos, se assim eu posso dizer, os seus. Então Cristo tem a chave. E ele se apresenta assim, ó, eu sou aquele que conhece a morte. Vocês estão com medo da morte? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso que passou pela morte, venceu a morte, ressuscitou a morte, ressuscitou. E depois de alguns dias subiu aos céus. Eu sou esse que venceu a morte. Então, para aquela igreja sofredora, para aquela igreja com risco do martírio, Cristo se apresenta como esse que morreu e tornou a viver. E o que ele reconhece daquela igreja? O que Cristo vai falar à igreja em Esmirna, versículo 9, do capítulo 2 de Apocalipse? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, começando pelo final desse versículo, o que é uma sinagoga? A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. Inclusive é curioso notar isso, estudiosos do Novo Testamento nos mostram que as sinagogas surgiram por causa de todos os problemas que os judeus viveram nos séculos antes da vinda de Cristo, e eles se reuniam mais, eles foram fazendo grupos, se tinham 10 famílias judias, eles podiam formar uma sinagoga. E a liturgia das igrejas cristãs segue muito a liturgia das sinagogas. Parece que Deus estava preparando o terreno para o que viria a ser a sua igreja. Então as sinagogas, Paulo pregou nas sinagogas. Você vê em Atos 13, Atos 17, Paulo ia às sinagogas pregar. Era o lugar onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra de Deus, para cultuar ao Senhor. Só que esses judeus falsos, esses judeus que não reconheciam que o verdadeiro Israel é a igreja de Jesus Cristo, aqueles que serviam ao Cordeiro de Deus, esses judeus que se achavam que estavam se reunindo como sinagoga, Cristo não os via como sinagoga, mas os via como sinagoga de Satanás, do inimigo, do diabo, irmãos. Misericórdia! Então, que Deus nos livre de, assim como aqueles judeus, sermos encontrados nos achando cristãos muito valiosos, que estamos fazendo tudo para agradar a Deus, como eles achavam que estavam, mas que aos olhos de Cristo são sinagogas de Satanás. E parafraseando com todo o temor, por ser a palavra de Deus, mas quantas igrejas hoje, Cristo talvez não olhe e fale, que não é igreja de Cristo, mas é igreja de Satanás, que não é sinagoga de Cristo, mas sinagoga de Satanás. Que Deus nos livre disso. Então aqui, no contexto, você vê, os de Esmirna sofriam a perseguição dos judeus, sofriam por isso, e Cristo sabia disso. Mas o que me chama a atenção, o versículo 9, o início, que fala assim, conheço as suas aflições. Você vai ver que, como vimos na carta à igreja em Éfeso e nas demais cartas, você vai ver que frequentemente Cristo fala assim, conheço as suas obras, conheço as suas obras, conheço as suas obras. E para Esmirna ele fala, conheço as suas aflições. Cristo conhecia as aflições da igreja de Esmirna. Cristo conhecia que Esmirna sofria hostilidade dos judeus. Cristo conhecia que Esmirna sofria opressão para cultuar ao imperador romano. Ele conhecia aquelas aflições. Cristo conhece as nossas aflições, irmãos. Ele conhece, ele está andando no meio da igreja, ele conhece as suas dores, ele conhece as suas dificuldades. Às vezes as pessoas falam, pastor está falando isso que não conhece as minhas dores, e muitas vezes eu não conheço, por mais que você me conte, você que vivencia isso. Mas Cristo conhece todas as nossas aflições. E olha que curioso, ele fala assim, você é rico, conheço as suas aflições e a sua pobreza, você é rico. E eu te pergunto uma coisa, irmãos. Se você visse a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha obras, uma igreja que não aceitava falsas doutrinas, falsos apóstolos, uma igreja que perseverava na fé em Cristo, uma igreja que denunciava o erro, uma igreja perseverante, mas que era uma igreja fria, mas talvez uma igreja com um certo porte. E a igreja de Esmirna é uma igreja pobre, uma igreja que talvez tivesse poucos membros. Quem você acharia que estava agradando mais a Deus? Aos seus olhos, o que te faz entender que uma igreja hoje é uma igreja que agrada a Cristo? É o tamanho do templo? É o número de membros? É a receita? É a relevância nas redes sociais? Mas aos olhos de Deus não é isso que faz com que ele se agrade de uma igreja.
mas é a fidelidade mesmo em face à perseguição. Um parêntese aqui, uma observação que eu faço aqui, irmãos. Eu não falo isso porque a nossa igreja é uma igreja menor, é uma igreja que tem um porte menor, uma igreja que não tem nenhuma sede própria ainda, a Igreja Cristã Nova Vida do Anil. E vamos ficar assim para sempre, que é assim que agrada a Deus. Não! Se Deus nos permitir crescer, eu já falei isso para os irmãos, o desejo do meu coração é que a nossa igreja cresça, não só em número, mas em maturidade, em evangelização, em discipulado, em tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos crescer, vamos avançar. Se tivermos que ir para um espaço maior, que Deus nos conceda. O erro não é esse, irmão. A questão é que aos nossos olhos, às vezes uma igreja que está agradando a Deus por causa da sua relevância na sociedade, por causa dos seus likes, por causa do seu número de seguidores, não necessariamente está. E às vezes aquela igreja pobre, difícil, passando dificuldade, está agradando ao Senhor, como era o caso da igreja em Esmirna. E ele continua aqui, ó. Cristo reconhece, mas na hora de repreender, irmãos, essa igreja, juntamente com Filadélfia, são as duas igrejas das 7 que não recebem repreensão da parte do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Uma igreja pobre, uma igreja que passava por dificuldades, por sofrimento, mas que aqui só recebe reconhecimentos e palavras de ânimo da parte de Deus. Então vamos pular essa parte. Mas o que Cristo recomenda para eles, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Curioso que para algumas teologias de hoje em dia, se você ouve isso, você nunca... Eu acho que alguns que creem que cristão não passa por sofrimento, volto a dizer, não é que a gente tem que curtir o sofrimento e ficar prolongando sofrimentos que a gente pode encerrar. A gente deve orar a Deus para que a gente não sofra, mas se tiver que sofrer, sofra como cristão. E como esses que dizem que cristão não tem que sofrer vão lidar com esse versículo? Que Jesus fala, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ele não fala, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, porque você não vai sofrer. Não tenha medo do que você presta a sofrer, porque você não vai acontecer nada contigo. Mas ele fala, o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Então, como eu disse, eles tinham que lutar contra o culto ao imperador, imposto pelo Império Romano, e que Esmirna era uma cidade bem aliada com Roma. Eles tinham que lutar contra os judeus, que eram muitos ali, e deviam ter poder econômico, e oprimiam a igreja em Esmirna. E tinham que lutar contra o diabo, irmãos, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, como Paulo fala lá em Efésios 6. Mas Jesus reconhece, o diabo vai lançar vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Só que observa que Cristo fala assim, durante 10 dias. Cristo conhece os nossos sofrimentos, Cristo conhece as nossas provações, e Ele sabe o tempo. Irmão, Jesus sabe o tempo que vai durar essa pandemia. Jesus sabe o dia exato em que a igreja vai se reunir novamente plenamente, com todos os irmãos podendo participar dos cultos. Cristo sabe quanto vai durar esses 10 dias. Então ele fala, vocês vão passar por sofrimento. Eu vou permitir que o diabo lance vocês na prisão para que vocês sejam provados e aprovados, para prová-los. Mas vai durar 10 dias. Cristo já tinha isso bem estabelecido antes de acontecer, porque Ele conhece todas as coisas e nada foge ao seu controle. Ele não deixa vir sobre nós tentação que não possamos suportar, como diz 1 Coríntios 10, 13, mas juntamente com a aprovação Ele enviará o escape. Então Cristo tem tudo definido, irmão. E eu creio que isso aqui trazia um alento para aqueles irmãos, pois certamente essa perseguição chegou. E ao se lembrarem das palavras que Cristo revelou a João, certamente eles lembravam, vai durar 10 dias. Não sei se esses 10 dias são literais ou simbólicos, mas ou seja, essa perseguição vai ter um fim, esse sofrimento vai ter um fim. Quando confiamos no Senhor, pode ser que passemos pelo sofrimento, mas esse sofrimento vai ter um fim. Um dia vai acabar, vai ter o primeiro dia, vai ter o segundo dia, vai ter o quinto dia, vai ter o sexto dia, o nono dia, mas vai chegar o 10º dia e vai cessar esse sofrimento. E é isso que Jesus está falando para aqueles crentes fiéis da cidade de Esmirna. E ele fala, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Cristo nos aqui coloca que a fidelidade, irmãos, deve ser até a morte. E aqui não é que a gente tem que ser fiel a Deus até a gente morrer, não. Provavelmente o que está sendo dito aqui é ser fiel até nas circunstâncias em que você tiver que perder a sua vida por ser fiel a Deus. Como a gente está distante disso, irmãos? Como a igreja de hoje se ofende por qualquer palavra dura que um irmão ou uma liderança dirige a algum outro. Como a igreja de hoje está cheia de dedos, está cheia de sentimentos, de milindres, e você não pode falar nada, e você não pode ser mais firme, porque
As pessoas se ofendem, mas aqui Jesus está falando, seja fiel até a morte. E essas palavras deviam estar ecoando na mente e no coração de muitos cristãos que ouviram essa palavra, mas que enfrentaram o martírio, como nós vamos ver a história de um daqui a pouco. E aí, ao fim, como eu disse, todas as palavras de Jesus têm uma relação íntima com a vida de cada uma daquelas igrejas. E ele fala no versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aqui que é o vencedor, irmão. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus é tão diferente de tudo que a gente ouve hoje em dia nessa sociedade hedonista, que valoriza o prazer, que só valoriza você fugir do sofrimento. Quem é o vencedor aqui? É aquele que morreu, irmão. É aquele que foi fiel até a morte. Esse vai passar pela primeira morte, mas não vai sofrer o dano da segunda, que estará no paraíso de Deus. Éfeso, uma cidade poderosa, a cidade mais importante daquela região da Ásia Menor. Uma igreja que talvez fosse uma igreja vigorosa. Paulo ficou 3 anos ali ensinando o evangelho. Em Atos 20, Paulo reúne os presbíteros de Éfeso na praia de Mileto e se despede deles, dá uma série de orientações. E ele fala, não deixei de ensinar-lhes todo o conselho de Deus, publicamente de casa em casa. Paulo, o apóstolo Paulo, o maior missionário da história da igreja, o maior teólogo, a mente mais brilhante que Deus nos concedeu na história da igreja cristã, praticar assim. Existem outras pessoas marcantes, mas Paulo é uma referência. Ele discipulou aquela igreja de Éfeso. Ele esteve ali com aqueles irmãos. Então era uma igreja que possivelmente tinha força, tinha vigor, tinha estrutura, mas ela sofre repreensões. E a pobrezinha da igreja de Esmirna, aquela igreja pequena, aquela igreja que sofria a dor, a dificuldade da adoração ao imperador romano, aquela igreja que era pobre, que aos nossos olhos talvez a gente visse como uma igreja pobre e sem relevância, aos olhos do Senhor, ela era uma igreja rica, que ela vivia intensamente para a glória de Deus. Irmãos, e isso é a recompensa que Deus deu para aquela igreja. Não houve rejeição, pois não houve repreensão. E isso se traduziu de maneira muito marcante com o que eu quero concluir essa mensagem dessa noite. Na vida daquele que foi o bispo de Esmirna, Policarpo, discípulo do apóstolo João. Policarpo seguiu João, foi um discípulo de João, foi um homem fiel a Deus, e foi bispo, foi o líder ali da igreja em Esmirna, e passou por muito sofrimento. E olha o que diz aqui, um breve histórico dele. Diz que ele escreveu uma carta aos Filipenses, não é a carta que nós temos, mas diz assim, que ele foi bispo de Esmirna por muitos anos, e foi martirizado, foi morto, em 155 depois de Cristo, tendo sido apunhalado até a morte e depois queimado numa estaca. Durante seu julgamento diante do procônsul romano, ele se negou a falar mal do Cristo, a quem tinha servido por 86 anos e que só lhe fizera bem. Policarpo, quando esteve diante da morte, irmãos. Policarpo, quando foi preso. E alguns contam que as pessoas tentaram dissuadir Policarpo, pois ele já era um senhor de idade. Ele tinha mais de 85 anos. Então, um senhor de idade, um senhor respeitado na cidade de Esmirna. E prenderam-no. E contam alguns que tentaram dissuadi-lo, tipo, Policarpo, nega Jesus, Policarpo. Você já é um senhor, você vai ser morto. Dizem alguns até que a gente não sabe se isso é lenda, que tentaram acender a fogueira e a fogueira não incendiava, não queimava Policarpo. A gente não sabe se isso procede. Mas o que a gente sabe, isso é testificado pelos historiadores, é que Policarpo foi fiel até a morte. Então essas palavras que Jesus falou à igreja de Esmirna, por intermédio do apóstolo João, certamente eram conhecidas de Policarpo. E Policarpo carregou essa verdade até o seu último suspiro. E quando diante das autoridades romanas falaram para que ele negasse a Cristo, que ele falasse mal de Jesus, ele falou, como vou falar mal daquele que só me faz bem? E ele não negou a Cristo. E ele foi fiel até a morte. E ele foi apunhalado. E ele foi queimado numa estaca. Seu corpo serviu de combustível às chamas. Mas ele foi direto para o descanso no Senhor. E ele de modo algum sofrerá a segunda morte. Porque ele foi fiel
E ele seguiu literalmente o que Cristo tinha dito. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Hoje em dia, irmãos, por tão menos, por infinitamente menos, nós cristãos titubeamos, vacilamos em sermos fiéis a Deus. Mas que possamos essa noite olhar para esse texto maravilhoso da palavra de Deus e ver como Deus conhece. Ele anda entre os candelabros. Cristo está caminhando entre a sua igreja. Seus olhos de fogo fazem, como chamas de fogo, fazem com que nada esteja escondido diante dele. Ele conhece as nossas obras, ele conhece as nossas aflições, ele conhece a nossa fidelidade, ele conhece a nossa infidelidade. E ele nos recomenda a nos voltar para ele, a voltar para o primeiro amor, a sermos fiéis até a morte. Porque ele, Cristo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. E ele, sem ter nenhum pecado, se entregou no madeiro, morreu naquela cruz, para que hoje eu e você tenhamos a vida eterna e possamos confiar em Cristo e depositar nossas vidas em suas mãos. Quem é você nessa noite? É um cristão como os de Éfeso, que tem até sofrido pelo Evangelho, que tem procurado conhecer a doutrina, mas que o amor a Deus se esfriou há muito de seu coração? Ou não tem amor no seu coração, não tem nem zelo, não tem mais nada, a sua vida espiritual se esvaziou completamente? Arrependa-se, volte-se, olhe-se de onde você caiu, volte-se de onde você caiu, lembre-se. E que sejamos como os de Esmirna, que ainda que sejamos poucos, sejamos pobres, soframos, sejamos fiéis até a morte, pois o nosso Senhor foi fiel até a morte, e morte de cruz.